17 de agosto de 2015. Os gols de Luciano garantem ao Corinthians o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão. Agora o time já pensa no clássico com o Santos pela Copa do Brasil. Mais tranquilo na luta contra o Z4, Santos vê Copa do Brasil como chance de título no semestre. E depois de encerrar uma sequência de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, Palmeiras pensa na Copa do Brasil, confronto diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, sem Alexandre. Após ser atropelado pelo Goiás, São Paulo vive clima tenso e perde Breno para confronto com o Ceará. Fim do primeiro turno é marcado por polêmicas de arbitragem e reclamações de jogadores e dirigentes. Popó volta ao boxe com nocaute em argentino. A nave aterrissou! Gazeta Esportiva desta segunda-feira, 17 de agosto, aniversário da Moca. Começa falando do Corinthians, que venceu o Avaí e terminou a rodada com o título simbólico de campeão do primeiro turno. Destaques para o atacante Luciano, que marcou 2 golaços belíssimos, e também para o goleirão Cássio, que com defesas incríveis garantiu a vitória do Timão. Veja os gols. O Corinthians foi até Florianópolis enfrentar o Avaí para manter a liderança do Brasileirão, mas não teve vida fácil. Aos 14 minutos do primeiro tempo, André Lima fez 1-0 para os donos da casa. Porém, a estrela de Luciano voltou a brilhar ainda na etapa inicial. Aos 47, ele emendou um belo chute para empatar. E o camisa 18 fez outro ainda mais bonito, determinando o placar final. Avaí 1, Corinthians campeão do primeiro turno do Brasileiro 2. O Luciano tem uma grande capacidade de conclusão. Eu brinco do lado de cheirar, o cheiro quer dizer capacidade de conclusão. Ele tem uma capacidade muito grande de conclusão, tanto de cabeça quanto de bola no pé. E aí transforma aquilo que foi o melhor desempenho do segundo tempo em gol. Os primeiros 25 minutos de jogo foi muito intenso. Foi de contato, foi de velocidade, foi de jogo menos jogado e jogo mais da dupla marcação, da tripla marcação, que o adversário acelerou estrategicamente o ritmo. No segundo tempo o ritmo já voltou numa situação menor, mais natural, normal, exato. Até e as características que tem o Avaí. O Avaí é uma equipe muito intensa, a intensidade que eu colocado, ela trouxe essa situação. O importante é a gente ter, eu falei, uma equipe toda. Hoje o professor Danilo entrou, jogou muito, fundamental. E como é bom tu ter peças de reposição que te deem uma melhor condição, né, para que a gente possa produzir bem. Trabalho de equipe, mas tem ainda espaço para crescer. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Celso Cardoso em férias e estarei aqui durante a semana, exceção feita às quartas-feiras, batendo um papo com vocês. E falando desse Corinthians que terminou, por muito mérito, no meu entendimento, Flávio, do técnico Tite, na liderança provisória do campeonato, ou título simbólico do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Corinthians passou por um momento difícil financeiro, ainda vive esse mesmo momento difícil, não é verdade? Perdeu jogadores importantes, talvez o principal deles, o Guerreiro, não é? E aí muito se comentou que o Corinthians teria seríssimas dificuldades de se encontrar na competição. Penou com o Wagner Love, que não se encontrou, mas aí o Tite conseguiu armar um time eficiente, se não brilhante, jogando como deve se jogar o campeonato, e aí acertou a mão com o Luciano, que parece que está colocando a cabeça no lugar, não sei, mas o pé pelo menos está no lugar, porque fez ontem 2 belos gols, foi extremamente decisivo na vitória corintiana. O Cássio fez uma ótima partida, foi decisivo no resultado de ontem. Se o Corinthians não joga, Flávio, um futebol brilhante, de encher os olhos, o Tite está pegando o elenco que ele tem em mãos e fazendo ser um time extremamente eficiente. E daqui a pouco a gente vai falar sobre toda essa polêmica de arbitragem, muita gente acreditando, jogando em cima do Corinthians a arbitragem, por isso o Corinthians é líder. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse tema. Flávio, boa noite. Boa noite, Carrafa. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Sim, se você for olhar os últimos jogos, até o Corinthians teve algum benefício. Mas isso aí como é uma regra circense inventada pelo futebol brasileiro, pela comissão de arbitragem, uma coisa absolutamente ridícula. Uma regra nova que só existe no Brasil, né, que é aquela chutou no braço, bateu, você marca pênalti. Então fica muito difícil você imaginar que a bola vai bater no braço para o árbitro marcar no jogo que vai favorecer o Corinthians ou não. Efetivamente, nos últimos jogos tem acontecido, mas eu lembro, por exemplo, no Campeonato Paulista, que um pênalti ridículo desses foi marcado também contra o Gil. Então,
Agora, o Corinthians se reinventou no campeonato. Ele começou o ano voando, começou muito bem. Depois que ele perdeu a Libertadores, teve uma queda forte, já não sabia o que iria acontecer. E no transcorrer do campeonato, eu acho que até o divisor de águas foi aquela vitória contra o Atlético Mineiro, quando ele não jogou melhor, mas ganhou o jogo. E a partir dali o time se assentou e é um dos favoritos ao título. Começou o ano como favorito ao título, deixou um pontinho de interrogação e volta para o lugar dele. E quem se reinventou também foi o Luciano, porque o ano passado, em 33 jogos, ele fez 6 gols. Esse ano, em 6 jogos, já são 5 gols. Ele jogava pouco ano passado. Agora, bom para o Corinthians, que ficou aquela choradeira que o Guerreiro vai embora e mimimi. Eu não lembro do Guerreiro ter feito 5 gols em 3 jogos. Não lembro. E importante é que o Luciano, ele está pagando aquela imagem de que era um jogador que só funcionava quando entrava no decorrer da partida. Não é? Tinha muito essa imagem do Luciano, porque o Corinthians tinha um elenco repleto de bons jogadores e o Luciano, quando entrava, acabava decidindo. E quando começava jogando, não rendia o mesmo. E agora, no momento que o Corinthians precisava, o Wagner Love estava deixando a desejar. Até concordo com o Flávio. O Flávio disse outro dia que o Wagner Love pode ser útil ao Corinthians. Também acho que pode ser útil, né? Até porque o Luciano vai aí para a seleção pré-olímpica. E aí, Garrafa, já pensou se o Wagner Love começa a fazer gol quando o Luciano vai para a seleção? É uma palhaçada, né? Tomara, ferra porque... o garoto, ferra o Corinthians e tal. Mas enfim, desculpe. Não, e aí a gente torce para que o Luciano realmente continue nessa toada. Quem comenta, se a gente não tem, porque a gente não vive a vida particular do atleta, mas comenta que fora de campo o Luciano teve seríssimos problemas quando chegou ao Corinthians. E agora o Tite parece que está colocando o garoto no seu devido lugar e as coisas estão acontecendo de forma extremamente positivas. Ele falou que amadureceu bastante nesse último ano. A noite acaba com o ser humano, Michele. Hã? A noite acaba com o ser humano. Bom, você que está dizendo, né? Mas com certeza. Olha, nós ainda vamos falar muito de lances polêmicos da arbitragem na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas antes nós vamos à enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Os erros da arbitragem estão definindo o rumo do Campeonato Brasileiro? Yes or no? Garrafa. Não acredito, não. Que estão definindo, não. Tem uma certa influência? Tem, mas o campeão vai ser por merecimento. Não acredito que a arbitragem é horrorosa, mas não está definindo nada, não. Flávio Prado. Eu acho que virou um circo, uma palhaçada e pode definir, porque não é futebol, é um outro esporte. Quando você mete uma nova regra, como se fez aqui, virou um outro esporte. Então pode acontecer por acidente de um time ou outro perder um campeonato por causa dessa palhaçada que eles inventaram. Esse circo aí que foi criado aqui no Brasil, não sei porquê. Bom, no domingo de manhã, apesar do forte calor, os jogadores de Palmeiras e Flamengo proporcionaram um jogaço cheio de emoção no Allianz Parque. Melhor para a torcida da casa, a torcida palmeirense, que saiu do estádio feliz da vida comemorando o fim da sequência de derrotas na Série A. Do outro lado, os flamenguistas reclamaram muito da arbitragem. Zé Roberto jogou para dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Gol! Jackson, Patrick, Emerson, aí a bola espirrada para dentro da área, olha o Ederson pro gol, gol, Ederson, aí o Alan Patrick, jogou para dentro da área, o toque de cabeça e o gol, gol. Flamengo de novo, ele, Ederson. Aí o Taylor, lá pra dentro, bola passa por todo mundo. Zé Roberto, Arouca, pra dentro da área, o toque de cabeça e o gol. Gol! Gol! Aí Zé Roberto, Alexandro, boa bola pro Dudu, Gol do Palmeiras! Olha a bola pra dentro da área, Dudu fez um giro, Alexandro caiu, Dudu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol!
Com a vitória, a equipe do Palmeiras encerra uma sequência de 3 derrotas consecutivas. E o jogo que foi realizado na manhã deste domingo acabou prejudicando o lateral direito Lucas, que foi substituído ao longo do jogo porque sentiu um forte calor. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, tem que saber que faz mal, que atrapalha, a temperatura é muito forte, é muito alta. O cansaço um pouco mais maior, né, por calor, por sol, mas acho que dá para jogar, acho que estão parando aos 20 minutos, 25 minutos estão parando o jogo para tomar água. Então, para os dois é difícil, mas a gente tem que se ajeitar e jogar com tudo isso. As jogadas ali no primeiro tempo, uma sobre o Pará e outra sobre o Guerreiro, foram assim, ao meu modo de ver, pênalti, mas bom, eu não gosto muito de comentar sobre a arbitragem, espero que possa existir um equilíbrio assim, nesse quesito. Eu espero que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faça alguma coisa contra a CBF, contra a comissão de juízes, né? Porque acho que eles estão pegando muito e eu já estou um pouco cansado disso, né? Não estão cobrando nada para mim. O último jogo contra a Ponte Preta também tomei muita pancada e não estão cobrando nada. Então eu espero que alguma coisa tem que fazer o Flamengo porque não estão cobrando nada para mim. Olha, Flávio, eu estive lá gravando os melhores momentos, foi um jogo de um astral muito legal, fazer jogo no Aliança está muito gostoso, né? Casa cheia, torcida leva o time, o Palmeiras fez um gol. Muito calor? Tava calor, Flávio. O pessoal não reclamando, Tava né? calor, forte. E esse clima seco também, tudo isso ajuda, né? É prejudicial, mas... Não ajuda. Ajuda a atrapalhar o espetáculo, né? E não só o jogador do Lucas do Palmeiras teve problema, o jogador do Flamengo, não me recordo qual deles, também teve problema com forte calor, foi atendido fora do gramado, chegou inclusive a se dispor dentro do gramado. E sobre o jogo, o Palmeiras fez um gol logo de início, e quando se esperava que o Palmeiras ia tomar corpo do jogo, o que aconteceu? O Palmeiras chamou o Flamengo. O Flamengo criou pelo menos no primeiro tempo 2 ou 3 grandes oportunidades. O Praz fez 2 belíssimas defesas e o resultado, quem olha no final, foi um passeio, não foi um passeio, Flávio. Não foi um passeio. O Palmeiras foi eficiente no segundo tempo, soube liquidar a fatura na hora certa. Gostei do que vi do Flamengo, apesar da derrota, foi um belíssimo jogo e lances polêmicos como temos em todos os jogos. Por quê? Porque a arbitragem brasileira é muito ruim, além do que o Flávio falou, e eu concordo com ela, essa ideia aí agora bateu na mão é pênalti, não é? Eu sou de uma outra época que ficava... na aclimação, que eu fazia isso aí não tem nem dúvida, né? O Giroto, criava lá, né? O Giroto em cima do Pará, pênalti. Você acha que foi? Eu não achei, não. Do Giroto, eu acho que pra mim, pênalti. Aí o Guerreiro valorizou demais, mas o Praz parece que toca assim, por um outro ângulo. Na hora tive a impressão de pênalti, né? Tudo bem que o Guerreiro deu uma valorizada, mas pra mim, no mínimo 2 pênaltis, 2 lances, um pra mim duvidoso e o outro pênalti claríssimo a favor do Flamengo. Resultado justo e importante pro Palmeiras, que volta a encostar no G4, Flávio. Eu não daria nenhum dos dois, mas tal história. Acho que não foi, Flávio? Eu achei que não, achei que o Giroto tirou o pé. Ontem o Godoy falou isso, na hora que ele chega, o Giroto tira o pé, olha, ele recolhe, e o Pará já vinha e mergulha. Eu não tinha visto isso, o Godoy chamou a atenção. Apitar, e né? o Guerreiro até dá uma trupicada lá na frente, como se diz na penha. Ele percebe a chegada do goleiro, pula e chuta o chão para cair. Mas olha, se tivesse marcado, não me assustaria nada. Agora, o que me assombrou foi ele não marcar esse aí, que a bola bateu no braço do Samir. Acho que a única bola que bateu na mão que eles não deram. Acho que ele não deu porque ele ficou com vergonha, tem aqueles 2 lances polêmicos e tal. Porque o único que ele estava convicto bateu na mão do Samir. É óbvio que não foi pênalti, mas é óbvio que na concepção... Do jeito que anda agora... nessa palhaçada... Talvez crie esse uniforme com bolso. O cara joga com a mão dentro do bolso. Estão falando muito bem os atletas paralímpicos também. Também é outra coisa. Porque aí acaba com essa frescura, né? Também camisa de força, se falou. Camisa de força é legal. E a questão do horário também, né? 11 horas da manhã, estava um calor de 30 graus, o Dudu vomitou, o Lucas pediu para sair, o Arouca reclamou também do forte calor. Quando chegar o verão, o pessoal vai sofrer. Mas quando chegar o verão já está definido que não teremos o jogo. Não vai ter mais. Não vai ter. Ontem foi um dia extraordinário em termos de calor, estava realmente muito calor no período de inverno. E isso, a gente sabe que esse horário foi descoberto por acaso, não por competência da CBF. E lembra, foi agora a primeira manifestação. Foi 10h30, sei lá. Foi por acaso. Eu diria isso. Talvez começar 10 horas, 10h30.
meia. Mas eu acho que desperdiçar esse horário é bobagem, sabe? Eu acho legal. Pegou. Porque depois você já sai do jogo, já vai pra macarronada. Ali nas perdizes, ali depois do jogo, tava todo mundo nos restaurantes. Mas em todo lugar, né? Clima gostoso. São Paulo lotou, o Grêmio lotou, o Vasco lotou, a Ponte vai lotar. O horário é bom pra família brasileira. Bom, o São Paulo, o São Paulo decepcionou no Morumbi. A equipe do técnico Juan Carlos Osório criou pouquíssimas chances de gols e foi literalmente atropelada pelo Goiás, que não teve maiores dificuldades para fazer 3-0. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo iniciou a partida com 6 atletas que não atuaram no meio de semana. Time remodelado para o duelo com o Goiás, que não vencia há 6 jogos. Juan Carlos Osório não pôde contar com Rogério Ceni e Luiz Fabiano lesionados. Assim, no gol estava Renan Ribeiro e no ataque o artilheiro Alexandre Pato. Logo no início do primeiro tempo, o zagueiro Breno sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Rafael Tolói. E o Goiás foi ditando o ritmo do duelo. Depois de 2 chances perdidas, a terceira foi fatal. Contra-ataque, passe de Eric para Felipe Menezes, com o desvio do lateral Bruno. Gol contra, 1-0 Goiás. O castigo ficou ainda maior antes do intervalo. Eric recebeu livre e tocou na saída de Renan Ribeiro. 2-0 Goiás, com vaias da torcida e gritos de Lugano. Paulo Henrique Ganso entrou no jogo e o São Paulo bem que tentou melhorar na segunda etapa. Criou até algumas chances como esta de Alexandre Pato. Mas foi o Goiás que quase aumentou o placar com o Eric. Aos 31 minutos não teve jeito. Contra-ataque do time goiano. No cruzamento, Eric mais uma vez sozinho cabeceou para o fundo das redes. 3-0 Goiás, com vaias e protestos do torcedor. Asumo a responsabilidade, eu hago a escalação e futebol é assim. Algumas vezes acerta, outras como hoje nada dá certo. Então hoje eu acho que errei. O senhor já teme perder o seu emprego aqui? Por favor, eu não temo isso. Para nada. Não podemos baixar a cabeça porque nós estávamos ganhando há muitos jogos dentro de casa. Só que é como você tomar um soco na cara, cara. Você tá bem, tá no ringue bem, e aí você toma um soco na cara e você cai. Mas a gente tem que levantar para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E nosso objetivo é ser campeão, mas a gente não pode perder pontos assim em casa. Aí, Flávio, São Paulo oscilando demais, né? Acho que o grande problema do São Paulo, no meu entendimento, é essa oscilação. Quando você pensa que engrenou, a coisa se complica. Em termos de classificação de G4, não está tão ruim. Em termos de liderança, o São Paulo se afasta. E eu não tenho nada contra técnico estrangeiro, aliás, eu acho que é uma ótima esse intercâmbio, técnicos estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Só que o Osório chegar no meio da temporada, como chegou, não é o ideal. Ou seja, ele está tendo que montar novamente o time, adaptar a forma de jogar, adaptar a cultura que ele quer jogar com 3 zagueiros, e tudo isso no meio da temporada vão acontecer naturalmente essas oscilações. Então, eu acho que esse é o grande problema que o São Paulo enfrenta. Há de se lamentar aí o protesto na arquibancada, extremamente válido, mas depois do jogo, bandidagem, chutando o carro de jogador, sou frontamente contra isso, e o São Paulo tem incêndio para apagar aí, porque essa oscilação que não está legal dentro da competição, Flávio. Mas você vê que o Goiás, se ele disputar o Campeonato Paulista, ele ganha com 20 pontos de vantagem. Dos 19 pontos que ele tem, 11 ele conseguiu contra a Paulista. Lembra que ele ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians, goleou o Santos, empatou com a Ponte Preta em Campinas e agora ganhou do São Paulo. São Paulo não ganha do Goiás nunca. Isso não justifica a péssima atuação. Foi muito mal o time. O Osório fez algumas situações que ele colocou. Primeiro, ele entendeu que o time não entrou devidamente concentrado porque achou que era um jogo mais fácil. Então o time deu uma relaxada. Ele também entendeu que poderia ter colocado o Ganso quando o Breno machucou, logo no começo. Então ele também teve a sua parte de erro. 8 mudanças, né? Isso aí tudo bem, está certíssimo. Tem que mexer mesmo de acordo com o adversário. E esse mesmo time que deu esse papelão contra o Goiás, foi o time que em
mascarou o Atlético lá em Minas, deveria ter vencido, enquadrou o Corinthians, que é o líder no jogo recente, só não ganhou porque aquele pênalti não foi marcado, ou, bem, teoricamente teria o pênalti para bater. Eu acho que é normal. Eu gosto o Rogério muito... Ceni não jogou, né, Flávio? O Rogério e o Luiz Fabiano não jogaram. Mas isso aí não fizeram falta? Não, o Rogério faz muita falta então, pela saída de jogo e tal. Mas eu acho que o Osório ele tem uma filosofia de jogo que me agrada profundamente. Gosto demais. Acho que é uma evolução você ter também essa filosofia de jogo. Não tem só um jeito de se trabalhar, cada um tem a sua filosofia. O Celso Roth gosta de jogar fechado e contra-atacar, o Tite tem um jeito de posse de bola, o Marcelo gosta de fazer uma chegada mais rápida. Enfim, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu não acho que o Osório tenha que mudar porque o São Paulo tem jogadores deprimentes e porque um ou outro não gosta da maneira dele trabalhar. Tem que seguir com a filosofia dele, se não servir para o São Paulo, azar. Mas imagino que o São Paulo tenha visto, observado e percebido como é que ele trabalha antes de contratá-lo. Senão, não teria por que contratar. A maneira de trabalhar dele é assim, ele sempre, não é que ele faz rodízio, ele coloca jogadores de acordo com o adversário. O Atlético Nacional de Medellín veio aqui várias vezes e sempre trabalhou assim, e a postura de jogo dele é essa, é o jeito dele trabalhar. Se não servir, não deveria ter vindo, porque ele acabou de chegar do São Paulo. Então, Só que a boleirada não gosta disso, essa é a verdade. Se é certo ou não é uma outra discussão. Só que a boleirada não gosta. Sei não, viu? Não gosta. Porque todo mundo está jogando e talvez eles tenham alguma dificuldade para entender, porque eu entendo a limitação intelectual dos jogadores brasileiros, sei como é que é. Mas é por isso que eu estou falando, tem que evoluir. Claro. E ele mesmo falou aqui no Mesa que com 50, 60 treinamentos, que ele melhoraria essa situação. E até melhorou em alguns jogos. Mas eu reconheço que o elenco de São Paulo é muito ruim. Muito ruim. Bom, mais 7 partidas completaram a 19ª rodada do Brasileirão. 2 jogos terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Atlético Paranaense e Santos, em Curitiba, e Cruzeiro e Internacional no Mineirão. Veja os gols dos outros jogos. O Vasco terminou o primeiro turno do Brasileiro na lanterninha da competição. Diante do Coritiba, no Maracanã, o Cruz Maltino perdeu por 1-0 após esse gol de Evandro, que contou com a falha do zagueiro Jomar. O Figueirense foi até o Rio de Janeiro e fez 1-0 no Fluminense com esse gol de Cleiton, cobrando pênalti. Na etapa final, o tricolor carioca foi à rede 2 vezes. Primeiro com Cícero de cabeça e depois com Fred fazendo o gol decisivo. Final, Figueirense 1, Fluminense 2. Na Ilha do Retiro, o Sport completou a 5ª rodada sem vencer. Diego Souza abriu o placar contra a Ponte Preta no primeiro tempo. Mas na etapa final, Borges fez para a Macaca. Final, Sport 1, Ponte Preta também 1. No duelo entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro na Arena Condá, os donos da casa saíram na frente com Kleber Santana cobrando falta. Na etapa final, Dátulo cobrou escanteio e depois de muita confusão, a bola balançou a rede deixando tudo empatado. Mas a equipe catarinense não estava para brincadeira. Apodi recebeu o lançamento, cortou a zaga do Galo e fez o gol da vitória. Final, Chapecoense 2, Atlético Mineiro 1. O Joinville foi até a Arena do Grêmio enfrentar o tricolor gaúcho e fez 1-0 nos donos da casa com Bruno Aguiar. No segundo tempo, o Clube Imortal empatou com o Eraso. O vira-vira dos donos da casa veio nessa cobrança de falta perfeita de Rafael Galhardo. Final, Grêmio 2, Joinville 1. Depois da derrota para a Chapecoense, o técnico do Atlético Mineiro, Levir Coupe, sequer concedeu entrevista coletiva nos vestiários da Arena Condá. Quem falou com jornalistas foi o diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, que detonou a arbitragem da partida. Campeonato Brasileiro com descrédito total na arbitragem. Nas 4, 5 últimas rodadas, erros impressionantes, trios de árbitros que não têm a menor condição técnica de apitar, não vou falar aqui da índole, da moral de ninguém, mas que não tem a menor condição de apitar. Eu acho que a arbitragem brasileira precisava de um investimento muito grande para melhorar. É o único amador no esporte estritamente profissional. Os jogadores estão indignados dentro do vestiário porque o juiz não sabia o que ele marcava. Errou em todos os lances importantes do jogo. Essa responsabilidade é da CBF, de não deixar com que os torcedores de novo vão achar que a CBF está definindo os jogos na arbitragem. Essa é a posição do Atlético e vamos nos manifestar pessoalmente na CBF.
Eu quero que o futebol tenha moralidade na arbitragem e deixe que os times se decidam tecnicamente no campo. E não foi o que nós vimos nas últimas 4 ou 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Olha, gente, o Eduardo Maluf, né, homem forte de futebol do Atlético, deu a entrevista coletiva no lugar do Levir não quis nem falar. Né? O Levir não quis falar, tudo bem, até aí perfeito, direito do Levir. Esse é um pequeno trecho. Em alguns momentos o Atlético cita que a arbitragem trocou a liderança do campeonato, e aí eu discordo dele. Eu concordo com ele quando precisa de investimento na arbitragem, precisa profissionalizar a arbitragem. Agora, insinuar de que há um complô, de que há descrédito, ou seja, a arbitragem é muito ruim. Nós já falamos aqui no Gazeta Esportiva, ontem teve 2 pênaltis para o Flamengo. Pode-se questionar que sim ou que não. O pênalti do Giroto e o pênalti do Praça. Teve o pênalti do São Paulo. O São Paulo que foi prejudicado contra o Corinthians na jogada do Wendel, ele foi favorecido, já estava tomando de 3 e teve um pênalti claríssimo para o Goiás contra o São Paulo e ninguém falou. A arbitragem é muito ruim. Por que o senhor Maluf não convocou uma coletiva na final do Campeonato Mineiro? Só como ilustra, a imagem não é das melhores. O Atlético e Caldense, os 2 gols do Atlético, primeiro o Thiago Ribeiro embaixo da trave, esse ângulo não favorece. Entra na internet e vai ver os gols do Atlético Mineiro, né? O Jô em completo impedimento. E aí o Galo é campeão mineiro em cima da fraca Caldense. Aí não tem coletiva para falar de arbitragem, né, seu Maluf? Aí o senhor não convoca a coletiva. Convocar a coletiva quando o Atlético é prejudicado é muito fácil. E não estou aqui, não recebo o salário do Corinthians, não recebo o salário do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Sou funcionário da Fundação Casper Libero e da TV Gazeta. E eu devo satisfação a você. Então é muito fácil falar que a arbitragem está manipulando a favor de A e de B quando o seu time é prejudicado. Ontem foi o São Paulo contra o Corinthians, ontem foi o São Paulo beneficiado, o Corinthians foi sim beneficiado nos últimos jogos e o Atlético prejudicado, não é? Mas, ou seja, a arbitragem é ruim e os dirigentes pior ainda. Eu acho que o Maluf tem razão, ontem o gol de novo foi um gol irregular. Eu só acho que a arbitragem não tem capacidade para manipular. Porque o cara, para manipular, ele tem que ter capacidade. Os caras são incompetentes. Responsabilidade, Flávio, não deixar isso no ar. Não, mas eu acho que o campeonato pode ser mudado pela arbitragem. Perfeito, mas a arbitragem é ruim. Você não pode falar que, por exemplo, que força tem o Corinthians na CBF? Não, isso eu acho que não. Mas, sem dúvida, quer dizer, o atleta tem sido prejudicado com uma certa frequência. E vai ser beneficiado amanhã. O problema é que os árbitros não são confiáveis. Isso, aí eu concordo com você. São absolutamente incompetentes e a comissão de arbitragem criou uma regra nova. Quando você cria uma regra nova, você não sabe o efeito dela, né? Que você muda a todo instante. O que não dá é falta de responsabilidade nas declarações, e aí eu não concordo com o Maluf, né? A Caldense que o diga, seu Maluf. Após 19 rodadas, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro terminou com a seguinte classificação. Põe a arte aqui, Boquinha. Ó, João Batista, cadê a arte? Aê. Coringão terminou na liderança com 40 pontos, 4 à frente do Atlético Mineiro, que está em segundo, e Grêmio em terceiro, que chegaram aí aos 36 pontos. Completando o G4, o Fluminense somou 33, Palmeiras quinto, São Paulo sexto e Sport em sétimo conseguiram 31 pontos. Aí Atlético Paranaense com 30, Chapecoense 28 e Ponte Preta do Flávio Prado com 26. E estão aí entre os 10 primeiros da competição. Com 25 pontos, o Internacional está em 11º, seguido pelo Santos com 24 e o Flamengo com 23. Cruzeiro está na 14ª colocação com 22 pontos. Figueirense e Avaí terminaram o primeiro turno com 20 pontos. Na zona de rebaixamento, ó, aqui embaixo, estão Goiás com 19, Coritiba com 18, o Joinville está em penúltimo com 16 e o Vasco é o lanterninha com 13 pontos. Tchau, Vasco. Paga, João. Paga. Aê. Ô, Michele, fala, Flávio. Só uma informação, o Barcelona precisa ganhar de 5-0 do Atlético Bilbao, só fez 1-0 no primeiro tempo e acabou de tomar um empate agora, tá? Ou seja, le dancer. Até o grande Barcelona às vezes perde. Também está sendo o Neymar, né? Aí fica difícil. Hora de falar do Campeonato Brasileiro da Série B, que também teve nesse final de semana a última rodada do primeiro turno. Vitória em primeiro, seguido pelo Botafogo. América Mineiro e Bahia conseguiram acesso para o Brasileirão do ano que vem, caso a competição terminasse agora. O ABC perdeu do Boa Esporte em Natal por 1-0. Em Maceió, o CRB fez 3-1 no Criciúma e o Macaé perdeu do Ceará em Macaé por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. Vitória e Santa Cruz se enfrentaram no Barradão e o time da casa levou a melhor, 2-1. Com a vitória, os baianos permaneceram na ponta da tabela com 37 pontos. O Santa é o 8º. O Paraná venceu o Sampaio Corrêa graças a essa cobrança de falta de Rafael Costa, 1-0 e só.
O Bahia visitou o Atlético Goianiense e saiu na frente com o Alexandre. Mas no segundo tempo, o Jorginho deixou tudo igual no Serra Dourada, 1-1. Com 2 gols de Leandro Cearense, o Paysandu venceu o Oeste por 3-1 e chegou à 12ª posição. O destaque da partida foi o golaço de Edinho, o terceiro do Papão. O Náutico não tomou conhecimento do Bragantino e ganhou o jogo sem muitas dificuldades, 3-1. A equipe pernambucana é 5ª colocada, o Braga é o 10º. Na despedida de Rivaldo do futebol, o Mojimirim não conseguiu vencer o Luverdense. A partida terminou 1-1 e o pentacampeão foi substituído aos 30 minutos da etapa final. Só que o termo despedida foi rechaçado pelo próprio Rivaldo depois do jogo. O camisa 10 disse que fará exames nessa semana e, dependendo do resultado, ele irá avaliar um convite que recebeu do futebol norte-americano para atuar por lá. Para fechar, o Botafogo conseguiu um ótimo resultado fora de casa e voltou à vice-liderança da Série B. 2-1 para cima do América Mineiro, que perdeu a invencibilidade no Estádio Independência. Popó está de volta. Neste sábado, o ex-campeão mundial enfrentou o argentino Matteo Verón e venceu ao velho estilo mão de pedra. Aos gritos de "o campeão voltou", Acelino Popó Freitas retornou ao boxe depois de 3 anos e mostrou por que é conhecido como mão de pedra. O terceiro round contra o argentino Matteo Verón, 13 anos mais novo, foi devastador. Ele bem que tentou ser agressivo para cima do brasileiro, mas quando o direto de Popó entrou, não teve jeito. Matteo levantou rapidamente e até provocou o brasileiro. A resposta veio com um outro direto. Depois do segundo knockdown, a cara do argentino já não era mais a mesma. Aí foi só uma questão de tempo para o brasileiro encaixar o golpe certo. Um upper fortíssimo. E lá se foi o protetor bucal do argentino para a torcida. Vitória incontestável de Popó no retorno ao boxe. O ex-tetracampeão mundial em 2 categorias diferentes voltou em grande estilo. E logo depois da luta, ele lançou o desafio para o filipino Manny Pacquiao o enfrentar num combate histórico em 2016. Será? Ei, que beleza! É o seguinte, hoje é aniversário da minha gloriosa Moca, 459 anos. E olha que beleza. Bom, parabéns para todo mundo da Moca, especialmente para mim, não, para todos os moradores da minha gloriosa Moca. Moca, mais que um bairro, uma nação, precisamos proclamar a independência do nosso bairro. E é o seguinte, olha que linda a camisa do Juventus, Michele Gianella. Eu sou 10, eu sou atacante, isso mesmo. É linda a nova camisa do Juventus, eu amei, recebi aqui, muito bonita. E o Flávio Prado também recebeu, o Vanderlei Nogueira, muito obrigada à presidência lá do Juventus, o presidente Rodolfo Setertic, a Cristina Strutz, que é assessora de imprensa. Amei a camisa, eu queria vestir para fazer o programa, mas sabe, há limitações, né? Então eu não posso usar, mas olha, eu amei. E o meu nome escrito certinho, gente, olha aqui, fecha aqui, Pascoal. Michele com 2 L's, Gianella, 2 N's e 2 L's, tá bom? 10, eu sou 10. 20, 30, maravilhosa, gloriosa, poderosa. Twitter do programa, vocês já sabem, twitter.com/gazesportiva. Falei que essa camisa é azul em homenagem aos 459 anos da Moca? Não sei se eu falei, é tanta coisa na minha cabeça, não falei, né, Pascoal? Pascoal tá doido pra pegar. Por que tem que ver o azul com 99 anos? A Moca, a bandeira da Moca é azul, branca, então o Juventus fez uma homenagem. Apesar que essa camisa deu um pouquinho de polêmica, né, entre a torcida organizada que gosta da cor grená mesmo, né, eu também gosto da cor grená. Mas nada como ter um outro uniforme diferente, e esse ficou muito bonito, ainda mais tem meu nome e tá lindo. Último colocado no Brasileirão com 13 pontos em 19 jogos, foram apenas 3 vitórias. Nossa, 19 jogos, 3 vitórias. É nesse clima que o Jorginho, novo técnico do Vasco, foi apresentado para comandar a equipe no lugar do Celso Roth, que acabou sendo demitido após a derrota para o Coritiba por 1-0 no Maracanã. Um clube em que eu tive o grande prazer e a honra de construir uma grande história em um período de 2000 e 2001. E encaro o desafio assim com muita fé, acreditando realmente de que a gente vai sair dessa situação
de que vejo grandes possibilidades pelo plantel que nós temos, pelos atletas que temos, pela condição de trabalho que a gente tem, de sairmos da situação que estamos, porque não era para estar. Por isso nós viemos para cá, porque cremos que nós vamos sair dessa situação e nós temos tudo para isso. Voltamos a falar do líder Corinthians, que agora dá um tempo no Brasileirão e começa a semana pensando no jogo da próxima quarta-feira contra o Santos pela Copa do Brasil. Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. A semana do Alvinegro começou entre sorrisos e um título simbólico. O Corinthians terminou o primeiro turno do Brasileirão na ponta da tabela, com 4 pontos de vantagem para o Grêmio e o Atlético Mineiro. E toda essa felicidade pode ser explicada também porque o técnico Tite descobriu que tem um artilheiro no elenco. Luciano voltou da seleção que disputou o PAN. Graças à má fase de Wagner Love, virou titular. E os gols foram saindo. 5 nos últimos 3 jogos. Depois que voltei do PAN, voltei com um pouco mais de experiência, os pés no chão, e agora eu estou colhendo frutos que eu plantei lá atrás. Acho que sim, sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira. Mas o atacante revela que viveu momentos difíceis no Timão e até pensou em deixar o clube. Até então não era aproveitado no começo do ano, pensava sim em sair. E mesmo assim meus companheiros conversando, o professor conversando comigo, falou para me ter calma, esperar minha oportunidade, e eu continuei trabalhando firme. E graças a Deus agora a oportunidade bateu na minha porta, estou sabendo aproveitar. Em ótima fase, uma boa notícia para Luciano e má para o Corinthians. A convocação para a seleção olímpica, que terá um amistoso sob o comando de Dunga. Tite já avisou. Vai pedir para a diretoria liberar o jogador junto à CBF. Caso contrário, o camisa 18 não pega o Palmeiras e também o Grêmio. Meu foco é o Corinthians. O que eles fazerem vai ser o melhor para mim, com certeza. Não sei se eu vou jogar, se eu vou para a seleção, mas quem entrar vai estar respondendo à altura. E é nessa hora dos jogos difíceis, jogos longe de casa, dentro de casa, que o Corinthians mostra a sua cara. Luciano já avisou que quer jogar a próxima partida contra o Santos pela Copa do Brasil. O time da Vila Belmiro que se prepare. Como disse o técnico Tite, ele está fedendo o gol. Acho bom ele falar isso, espero que continue fedendo mais para ajudar ele e meus companheiros. Mas isso tudo é questão dos meus companheiros estar me ajudando, de Deus estar me abençoando muito. E muito trabalho. Acho que isso só tem a melhorar, só tem a ajudar o Corinthians. E agora é pensar na quarta-feira que vai ser um grande jogo. Ajudar o Corinthians e você mesmo, né? Depois do empate em 0-0 com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Santos também começa a se preparar para o clássico contra o Timão. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Pelé acompanhando o Dia do Peixe. Geovânio vai viver um momento especial nesta quarta-feira, vestindo uma camisa também especial. Mostra pra gente, Geovânio. Camisa número 100, porque ele vai completar 100 jogos contra o Corinthians, com direito até a caveirinha, que é o apelido dele. Gostou da camisa, Geovânio? Pô, demais. Não esperava essa homenagem que eles fizeram por mim. Estou muito feliz. Espero honrar, né, na quarta-feira, que essa camisa é tão maravilhosa. Agora, 23 anos, 100 jogos com a camisa do Santos já é bastante coisa, né? É uma marca muito importante. Estou muito feliz de estar podendo concretizar essa marca no Santos. Espero honrar com gols e assistências, poder ajudar e elevar o nome do Santos cada vez mais. O interessante é chegar ao 100º jogo, num jogo desse tamanho, um clássico contra o Corinthians, maior rival, né? É verdade, é um jogo muito importante e eu poder estar completando 100 jogos nesse jogo. Então, estou muito feliz, é uma marca que eu jamais vou esquecer mesmo, de verdade. Estava olhando seus números, você já fez gol contra o Palmeiras, já fez gol contra o São Paulo, falta fazer gol contra o Corinthians. Vai ser nessa quarta-feira? Realmente, falta gol contra o Corinthians, eu não fiz ainda. Espero que Deus me abençoe quarta-feira aí, que eu possa fazer o gol e ajudar a nossa equipe. Agora o Corinthians vem, se não me engano, de 13 jogos sem perder. A última derrota aconteceu justamente contra o Santos. E os 2 jogos que o Santos pegou o Corinthians esse ano, não perdeu. Isso é um bom
retrospecto e pode trazer força para vocês para conseguir a classificação na Copa do Brasil? Todo mundo sabe a importância desse jogo e sabe que a equipe do Corinthians está vindo de uma crescente muito boa, sem perder, então vai ser um jogo difícil, que a gente tem que entrar ligado para não poder perder e jogar nosso futebol com alegria e ir para cima. E o Santos também não perde há um bom tempo já, desde que o Dorival assumiu, só perdeu um jogo, o time mudou bastante, também está crescendo. Sim, está consistente, está crescendo nos campeonatos e esperamos manter essa regularidade. Legal, obrigado, Giovânio, parabéns pelos seus jogos. Mostra de novo a camiseta pra gente, 100 jogos do Caveirinha, Giovânio Caveirinha completando 100 jogos com a camisa do Peixe. Obrigado, valeu. Legal, Giovânio. Boa sorte para você. E depois da derrota para o Goiás, o clima esquentou no São Paulo. Na saída do Morumbi, alguns jogadores chegaram a ter os carros chutados por torcedores, o que motivou aí que o Sindicato dos Atletas de São Paulo, do Estado de São Paulo, enviasse um ofício hoje ao clube questionando a falta de segurança e cobrando atitudes do tricolor após o episódio do último sábado. Dentro de campo, o foco agora é a Copa do Brasil. Quinta-feira, a equipe estreia contra o Ceará no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do tricolor. Por via das dúvidas, polícia presente na reapresentação do São Paulo que nega agressão aos atletas. Após o atropelamento de sábado à noite para o Goiás no Morumbi, torcedores chutaram os carros de Ganso e de Michel Bastos na saída do estádio. Hoje à tarde, a imprensa esperou 45 minutos para entrar no CT da Barra Funda. Enquanto aguardava no estacionamento, o tricolor, na intimidade, lavava a roupa suja. Rogério Ceni não pintou no gramado para o trabalho com os goleiros. Segue o tratamento na virilha. É dúvida para quinta-feira, Copa do Brasil, jogo de ida de oitavas de final em casa, diante do Ceará. Boas novas, Luiz Eduardo e Luiz Fabiano, que podem voltar à equipe. Paulo Henrique deve atuar, até porque está suspenso no Campeonato Brasileiro e não irá enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã. Desfalque confirmadíssimo é Breno, lesão na coxa e departamento médico por mais ou menos 2 semanas. Mesmo que não queira, o professor Juan Carlos Osório será obrigado a seguir com o rodízio. Tá certo, é isso aí. Bom, a torcida do Palmeiras vai lotar mais uma vez o Allianz Parque, dessa vez pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, porque mais de 17 mil ingressos foram vendidos até o meio da tarde de hoje. E a equipe terá novidades para enfrentar a Raposa. Veja com Felipe Sboril. Dia 17 de agosto de 2015, último dia de Valdívia como jogador do Palmeiras. O atleta usou uma rede social para se despedir da torcida alviverde. O chileno agradeceu a todos pelos 7 anos no clube. E vida que segue, sem o ex-camisa 10. A partir de agora, quem se preparou melhor no quesito contratações vai se dar melhor. A estruturação de um elenco grande o suficiente para a disputa de 2 competições é fundamental, já que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro vão se alternar daqui para frente. Nós temos uma equipe muito qualificada, com uma estrutura muito bacana de trabalho, então é o que a gente espera que aconteça. A gente espera que com lesões, cartões e sequência de jogos tão próximas uma das outras, a nossa equipe sobressaia pela qualidade técnica que tem. E é justamente por ter um elenco cheio de opções que o técnico Marcelo Oliveira terá que começar a mexer na equipe. Desta vez, no ataque, é Alexandro que não poderá entrar em campo. O jogador já atuou por outra equipe na Copa do Brasil. Com 4 opções no ataque, o treinador que vai ter que se virar. Os 4 estão aqui para disputar como a gente joga, no sistema que a gente joga, uma vaga, né? É difícil, tem que ter uma cabeça muito boa, tem que saber que o Palmeiras ele é maior que qualquer jogador que aqui dentro esteja. E eu tenho certeza que cada um no seu momento vai dar a sua parcela ali para contribuir para a gente crescer e ser campeões, sermos campeões das competições. O pouco tempo de descanso também é levado em consideração, já que nesta quarta-feira o time do Palmeiras entra em campo diante do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Não dá tempo para treinar em campo e se recuperar. O jeito é partir para a conversa. Às vezes tem conversas entre a gente que
que é mais válido do que um treino nesse momento que a gente está passando de jogos atrás de jogos, onde não dá para treinar muito, não dá para fazer muita coisa. Então a conversa ela é muito válida, ela é essencial para a recuperação, e a troca de ideias passa a ser um treinamento. O jogo contra o Cruzeiro será válido pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. E o apoio do torcedor parece não ter fim. A chance do Allianz Parque estar cheio novamente neste meio de semana é bastante grande. Os jogadores agradecem. Os clubes, Flávio, não se prepararam para duas competições importantes como Brasileiro e Copa do Brasil. Não vejo ninguém com elenco de sobra para as duas competições. Você não acha que tem um pouquinho a mais? Eu acho que o Palmeiras tem a mais, mas ficou devendo até no Campeonato Brasileiro. Quando precisou de alguma peça para repor, não... Porque ele não tem jogadores espetaculares, mas é mais ou menos do mesmo nível, que é legal. Talvez seja o elenco que tenha... mais equilibrado, mais né? equilibrado. Eu também acho. Mais equilibrado. Mas talvez quando precisou, não mostrou isso, principalmente perdendo para o Atlético Paranaense, e aí teve uma queda no Brasileiro. As outras equipes não têm. Corinthians não tem, Santos não tem. Então isso pode enfraquecer a ótima Copa do Brasil. Vem uma fase aí fantástica, muito né? legal. Esses dois jogos do Palmeiras com o Cruzeiro, Santos e Corinthians. E o próprio São Paulo e Ceará ficou interessante. Ficou, claro. Aconteceu, né? Legal. É isso aí. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Os erros da arbitragem estão definindo os rumos do Campeonato Brasileiro, ou o rumo do Campeonato Brasileiro. Deu que sim, 55% dos votos. Então tá bom, né? O povo acha que sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá na dúvida? Meio segura? Porque deu 55, 45. Não, 55, é certinho, é isso aí. Deu que sim, 55% dos votos, é isso mesmo. Porque eu não, 56% dos votos que sim. Olha, seguinte, agora eu estarei com vocês no Jornal da Gazeta, ao lado do Rodolfo Gamberini e da Juliana Verboni, falando sobre esportes, porque o Celso Cardoso está de férias. Então eu estarei com vocês no Jornal da Gazeta. Celso foi para a Argentina, Buenos Aires. Amanhã, às 10h30, tem o Super Esporte com a Anitta. Você vai descansar? Vou. Você vai descansar? Quarta-feira estarei aqui. Quarta-feira, então tá bom. Você amanhã tá aqui amanhã com a gente. Aqui, assim. Aê! Equipe completa, feliz e amada. Um beijo. Amanhã, né? Tchau, Fátima Rogério. Casal fica separado nas férias. Um abraço, viu? Pra cantar samba, não preciso de razão.